Mais uma aula do sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai retornar um pouquinho ao assunto de equações, que é um assunto importante. Vamos ver a resolução de três questões envolvendo equação primeiro grau. Então, um professor gasta um terço do seu salário com alimentação, um meio com moradia e ainda lhe sobra R$ 1.200. Qual é o salário desse professor? Bom, então primeiro passo para a gente resolver a questão é montar a equação. Então, tu supõe que o salário do professor seja um valor que eu desconheço, né? Justamente a pergunta que eu quero responder é o salário do professor. Então, se eu não sei qual o valor, a gente chama de X. É dado na questão que ele gasta um terço do seu salário com alimentação. Então, ele gasta um terço de X com alimentação. Então, se eu tiro do salário dele um terço, vai restar um determinado valor. Ele gasta ainda também, um meio com moradia. Então, se eu tiro o valor que ele gasta com moradia, que é um meio do salário, sobra exatamente R$ 1.200. Ou seja, se eu tiro do salário dele o quanto ele gasta com alimentação e com moradia, me dá o valor que sobra do salário, que é R$ 1.200. Então, aqui eu montei uma equação. De um lado eu tenho as variáveis, ou a variável que é o x, né, a incógnita, do outro lado eu tenho um número 1.200. Bom, para resolver essa equação, a gente vai ter que somar essas frações aqui. Então, para somar essas frações, a gente precisa do denominador comum. Perceba que uma das frações tem o denominador 1, a outra denominador 3 e a outra denominador 2. Bom, a gente pode igualar todas essas frações com o denominador 6, já que 6 dividido por 1 dá 6, vezes 6, 6x. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2x. Então, menos 2x. E 6 dividido por 2 dá 3, menos 1, menos 3x. E isso tudo vai ser igual a 1.200. 6x menos 2x, 4x, menos 3x, dá só um x, né? Então, x sobre 6 é igual a 1.200. Se eu estou dividindo, passa para o próximo membro multiplicando. Então, x vai ser 1.200 vezes 6, que dá exatamente, gente, R$ 7.200. Então, esse é o valor do salário desse professor, né? Que ele gasta um terço com alimentação e um meio com moradia. Então, tu pega o salário dele, retira o quanto ele gasta de alimentação, retira o quanto ele gasta em moradia, o que sobra, R$ 1.200. Um prêmio de 12.000 foi oferecido aos 3 primeiros colocados no concurso de contos. O segundo colocado recebeu R$ 1.000 a mais do que o terceiro. E Pedro, primeiro colocado, recebeu o dobro do prêmio do segundo. Qual foi o prêmio que Pedro recebeu? Então, tu começa pelo terceiro, porque ele disse que o segundo colocado recebeu 1.000 a mais do que o terceiro. E Pedro, o dobro do que o segundo recebeu. Então, o terceiro colocado, digamos, recebeu X. Então, o segundo recebeu quanto? Recebeu 1.000 a mais do que o terceiro, ou seja, 1.000 mais X. E o primeiro, que é Pedro, recebeu o dobro do segundo. Se o segundo recebeu 1.000 mais X, Pedro recebeu 2 vezes 1.000 mais X. Então, 1.000 mais X vezes 2, né? Duas vezes 1.000 mais X foi quanto o primeiro recebeu. E a soma do que cada um recebeu dá R$ 12.000. Então, os três juntos receberam R$ 12.000. Então, assim eu montei a equação, né? O primeiro recebeu o dobro do segundo. O segundo recebeu R$ 1.000 a mais do que o terceiro e o terceiro recebeu X. Resolvendo aqui, a gente vai ter o seguinte, 2 vezes 1.000, 2.000, mais 2 vezes X, 2x, mais 1.000, mais x, 2x, igual a 1.000, igual a 12.000. 2.000 mais 1.000, 3.000. 2x mais 2x, 4x, igual a 1.200.
igual a 12.000. Então, a gente pode concluir o seguinte: 4x vai ser 12.000 menos 3.000. Ou seja, 4x é igual a 9.000. Se 4x é igual a 9.000, então quanto vale x? X vale 9.000 dividido por 4, já que está multiplicando no primeiro membro, muda de membro trocando a operação. Vai trocar pela operação inversa. Multiplicação, a operação inversa é divisão. Se eu faço essa divisão, a gente obtém 2.250, né? Tem um zero a mais aqui, deixa eu apagar. Então, o valor de x é 2.250. Só que o que é o x? O x é quanto o terceiro colocado recebeu. O terceiro colocado recebeu x. A pergunta quer saber o prêmio que Pedro recebeu, que é o primeiro colocado. O primeiro colocado recebeu o dobro do segundo. E o segundo recebeu 1.000 mais o que o terceiro recebeu. Então, a gente pega essa parte aqui da equação, ó, e substitui o valor de x por 2.200, 2.250. Então, quanto Pedro recebeu? Bom, Pedro recebeu 2 vezes 1.000 mais o x. No caso, deu 2.250. 2.250. Então, Pedro recebeu 2 vezes 3.250. 2 vezes 3.250, 2 vezes 3.000 dá 6.000. Vezes 250 dá 500. 6.500 reais. Foi quanto Pedro recebeu. Resposta, letra A. Por fim, aqui, ó, questão 3. 3 amigos, Almir, Bruno e César, foram jantar em um restaurante e a conta total da janta foi de 100 reais. Sabe-se que Almir pagou 8 reais a mais do que Bruno e Bruno, por sua vez, pagou 4 reais a mais do que César. Então, posso dizer que Bruno pagou quanto? Pagou 4 reais a mais do que César, né? Mas quanto César pagou? Não sei. Então, se a gente não sabe quanto César pagou, vamos tentar descobrir fazendo da seguinte maneira. Não sei quanto César pagou. Chama de C o valor que César pagou. Quanto Bruno pagou? Bruno pagou 4 a mais do que César. Ou seja, Bruno pagou 4 mais o valor de César, que é C. E Almir? Almir pagou 8 reais a mais do que Bruno. Ou seja, 8 mais 4 mais C. 8 mais 4 dá 12, né? Então, Almir pagou 12 mais C. Então, aqui eu tenho o valor que Bruno pagou, ó, o valor que Bruno pagou em verde, o valor que Almir pagou em verde, o valor que Bruno pagou em azul, que é esse que a gente quer, e o valor que César pagou no azul mais escuro. A soma disso tudo vai dar quanto? Vai dar a conta que foi 100 reais. 100 reais. Então, ó, 12 mais C mais 4 mais C mais C, como é que a gente faz isso? 12 mais 4, 16. 1C mais 1C mais 1C é 3 vezes o C, igual a 100. Então, a gente conclui que 3 vezes C é 100 menos 16. Está somando de um membro, muda para o outro, subtraindo. Conclusão, 3 vezes C é igual a 84. Aí tu vai pensar no número que multiplicado por 3 vai dar 84. Bom, esse número é a mesma coisa que 84 dividido por 3, que é 28. Então, conclusão, resposta à letra C, 28? Não. Eu quero saber quanto o Bruno pagou. Bruno pagou 4 vezes 4 reais a mais do que o valor C. Se o valor C foi 28, Bruno pagou quanto? Bruno pagou 28 mais 4, ou seja, 32. Letra D.